Se você quer usar o Lovable ou qualquer outra ferramenta de Vibe Code para a criação de sistemas web, mas você não entende nada de conceito básico nenhum, você não sabe o que é um banco de dados, não sabe o que é um front-end, fica tranquilo e relaxa que no vídeo de hoje eu me comprometo a dar um banho de loja sobre cada partezinha importante de todo esse ecossistema, né? Então o Vibe Code ele permite, né, que pessoas que não têm um conhecimento tão técnico, eles construam as coisas, né? Pois é fácil. Mas isso não quer dizer que você não precise saber o que é cada coisa, né? Você não precisa ser um especialista, mas minimamente você precisa saber o que é um front-end, o que é um banco de dados. Então é uma aula bem básica, mas eu espero de alguma forma te ajudar, né? Então sejam bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal. Se inscrevam e curtam que ajuda o nosso trabalho. Então antes da gente o próximo vídeo a gente já vai começar metendo a mão na massa, já vamos fazer algo mais prático, mas antes eu preciso trazer essa teoria para vocês, beleza? Então vamos lá. Cadê a parada aqui? Beleza, então vamos lá. Qual que é a diferença entre uma página estática e uma página dinâmica? Você sabe? Então, não é, isso daí é tranquilo, né? Então, teoricamente, página estática é uma página que ela não altera, como se fosse um folheto impresso. E uma página dinâmica seria uma página que o conteúdo dela muda, né, de acordo com o usuário ou com a pessoa que está lendo, né? Então, exemplos aqui de uma página estática, né? É uma revista impressa. Então, uma revista impressa, a partir do momento que você imprimiu, o conteúdo já tem o design, já está feito, ele não muda, né? E uma página dinâmica seria o quê? Uma revista online, onde o conteúdo ele muda diariamente ou a cada 5 minutos quando uma nova notícia é postada, tá? Então aqui a gente tem aqui a diferença fundamental, né, entre página estática e página dinâmica. E um resumo rápido aqui também, que é importante, é o seguinte: quando o conteúdo da página estática ela é fixo, ela é igual para todo mundo. Então, por exemplo, se eu e o Joãozinho entrar no site estático, todos vão ver a mesma coisa, né? Agora, se fosse uma página dinâmica, seja um feed de notícias ou até portal mesmo de notícia que muda, né, o conteúdo de acordo com o usuário, acaba sendo uma página dinâmica, né? Uma outra característica de uma página estática é que normalmente ela é feita apenas em HTML, CSS e JavaScript, então não tem a necessidade de ter programação numa página estática, né? A única programação que tem é de posicionar o HTML e o CSS. Diferente da página dinâmica, que aí já começa a entrar linguagens de programação avançada, como JavaScript, próprio JavaScript, né, que eu comentei na página estática, PHP, uma parte de banco de dados, né? Então é muito mais complexo essa questão. E a ação, né? Qual é a ação de uma página estática? Ela apenas exibe informações. Diferente da página dinâmica, que ela exibe, ela processa, armazena, salva, edita. Então a gente tem essa grande diferença aqui, tá? Então, essa é o primeiro tópico do dia. Segundo ponto, né? Front-end. O front-end, o que é front-end? Front-end é a parte que você vê. Então, vamos lá. O front-end ele é composto por três estruturas: HTML, que é como se fosse o esqueleto do site, onde você define tipo o título vai ficar aqui, aquele botão vai ficar ali. Você apenas posiciona, né, como se fosse uma estrutura. O CSS é a parte de decoração. Então, tipo, eu quero que aquele botão seja azul. Então, essa regra vai estar no CSS, né? E o JavaScript aqui, o JavaScript na parte do front-end, ele acaba sendo mais para ter ações. Então, tipo, quando você entra num site, né, e tem aqueles banners tipo passando de um lado para o outro, esse movimento do banner é o JavaScript por trás que está fazendo essas ações, tá? Então, pensando numa analogia de carro aqui, HTML é a estrutura do carro, a estrutura de metal, o CSS é a parte de pintura e design, e o JavaScript é a parte que faz a porta abrir, faz essa parte de movimentação, tá?
Então, essa é o conceito básico de front-end. E back-end, o que é back-end? O que significa back-end, né? Agora a gente já sabe que é uma página estática, dinâmica, front-end. E o que é back-end? Back-end, ele é a parte por trás, né? Então, o que ele faz? Back-end é toda a parte de programação, né? Quando a gente fala de programação, a gente está falando de back-end. Então a gente vai ter a primeira coisa, algumas linguagens, né, mais comum, Python, Node.js, né, que é uma linguagem web muito utilizada, PHP, Java. Então o que o back-end faz? Ele processa login, ele busca dados no banco de dados, ele faz cálculo, ele gerencia a sua permissão de usuário, né? Então pensa que você está a gente montou um site dinâmico, coloquei lá um formulário de busca e um botão. Quando eu clico nesse botão, tem que ter alguma ação aqui, um botão de busca, né? Busca de qualquer coisa. Tem que ter alguma ação no back-end para fazer essa busca no banco de dados. Então é toda essa parte que começa a envolver outras camadas, tá? Então a gente tem a parte do front-end, que é a parte visual, e aí o back-end, que quando você clica ou dá algum comando, realiza essa função, tá? Então isso que é o back-end. Estou passando aqui bem rapidamente porque são conceitos bem básicos, tá, pessoal? Então, conforme a gente for evoluindo na prática, aí vocês vão entender melhor também, né? Então, e agora a gente chegou na parte de banco de dados. O que é o banco de dados? O banco de dados, ele é a memória do sistema, não? Então, tipo, é onde você salva toda a informação. Então, um exemplo bem básico aqui, né? Pensa no seu Instagram. No seu Instagram você vai ter a sua foto de perfil, seu nome, suas configurações, seus posts, tudo isso do que refere ao seu perfil, ao seu feed, ao seu post, está salvo no banco de dados, né? Então, o Instagram ele acaba exibindo, né? Ele pega o banco de dados, que é onde está salvo as informações, e acaba exibindo no front-end, que seria o seu perfil, por exemplo, né? E aí a gente tem dois tipos de banco de dados, que primeiro é os relacionais, que é o MySQL e o Postgre, e os não relacionais, que é o Mongo, né? Qual que é a grande diferença deles, né? Os relacionais, ele liga tabelas, né? Então, tipo, uma tabela fica vinculada à outra. Então tem toda uma questão de relação entre os dados, né? Já os não relacionais, ele não tem essa relação entre as tabelas. Então, tipo, você insere informação de um usuário e tá lá. Você não precisa essa informação não precisa estar relacionada com o perfil, com outra característica, né? Ele acaba sendo mais rápido para algumas características, mas ele é um pouco mais bagunçado, né? Mas nem vamos entrar muito no detalhe nisso agora, que não é importante. O importante é que você saiba o que é um banco de dados e como ele funciona, tá? Então, quando você faz qualquer cadastro novo que você faz em algum site, eu vou me cadastrar aqui no site tal, você fez o login, automaticamente já vai salvar essas suas informações em alguma tabela de perfil, por exemplo. Tá? Então, e aí seus dados já ficam salvos para a próxima vez o sistema já ter essas informações suas. Hospedagem e deploy. Tá? O que seria hospedagem e deploy? Então, beleza, vamos lá. Não adianta nada eu desenvolver um front-end, um back-end e eu não ter uma hospedagem, né? O que é isso, Giovanni? Hospedagem é como se fosse um local na nuvem onde você vai colocar aquele código e ele vai ficar disponível na internet para as outras pessoas, né? Então, isso é hospedagem. Hospedagem é subir o seu código na web. Importante, né, que a gente fala também de domínio, né? Porque para você ter uma hospedagem e ter esse código público, além de você ter a hospedagem, você precisa ter um domínio vinculado a ela, tá? Que domínio nada mais é do que um nome, né? www.sitegiovanni.com.br. E aí aqui a gente tem algumas opções de hospedagem que está bastante na moda, que é o shared hosting,
que é parecido como o Hostinger, né? Eu utilizo bastante o Hostinger. A gente tem Vercel e Netlify, que são versões mais modernas, mas são super rápido e potente. Eu pretendo trazer vídeos sobre elas também. E aí a gente tem a parte AWS e Google Cloud, que são para projetos grandes, tá? Beleza, acho que a hospedagem é bem tranquilo, tá? Deploy, o que é deploy? Deploy é o processo de subir a sua aplicação para o servidor. Então vamos supor que eu vou fazer o deploy 1 do meu sistema. Eu desenvolvi tudo, então eu vou subir esse código no servidor, tá? E aí eu fiz uma alteração. Eu subi, já está em produção, eu quis fazer uma alteração. Essa alteração eu preciso deployar novamente para substituir o código antigo, entendeu? Então por isso que essa parte de deploy, principalmente em sistemas dinâmicos, acaba sendo um pouco mais comum, né? Porque tipo, um site estático, você subiu o site lá, você não precisa ficar fazendo o deploy dele porque ele não vai mudar, né? Ou só se você quiser alterar alguma coisa muito específica no código, né? Agora, o processo de deploy envolve esses sistemas mais dinâmicos, né? Então, eu fiz uma alteração que vai impactar todos os clientes. Eu preciso deployar essa versão do sistema, beleza? E por último, né? Onde que no meio de todo esse contexto a Lovable se encaixa, né? Então, pensando em um desenvolvimento tradicional, você precisa ser 100% especialista, né? Aqui a gente está dando uma visão geral, porque eu entendo que com essas ferramentas de vibe code você precisa pelo menos saber, mas você não precisa ser especialista. Então, antigamente, né, no desenvolvimento tradicional, você precisa ter especialista de HTML, CSS, React, de back-end, banco de dados, de deploy, hospedagem e APIs de integração, né? Com o Lovable, você apenas pode pedir, crie uma landing page azul, adicione um formulário de contato, né? Toda essa parte, seja de linguagem de programação de front e back-end, seja a parte de hospedagem, seja a parte de deploy, né, que é atualizar a versão, ele faz tudo com base em linguagem normal, né? Então ele acaba abstraindo toda a complexidade, mas eu acho importante você entender nos bastidores o que acontece, tá? Então, esse é o vídeo, tentei dar uma acelerada para não ficar muito longo, trazendo uma visão geral de cada módulo, cada componente, tá? E é isso, pessoal. O próximo vídeo a gente já vai falar sobre